Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Precificação de ações. Como é que funciona esse procedimento? Vamos lá. A precificação de ações é o processo de determinar o valor justo de uma ação negociada em bolsa de valores. Esse processo envolve uma análise detalhada de diversos fatores que influenciam o preço de uma ação, como fundamentos da empresa, perspectivas de crescimento dessa empresa também, condições macroeconômicas, concorrência de mercado e a avaliação comparativa com empresas similares. Então, por exemplo, o investidor ele quer saber se o preço que uma ação está sendo negociada em bolsa de valores, se aquele é o preço justo dela, através de análise de dados importantes referentes a essa empresa. E aí ele vai saber se vale a pena ou não comprar essa ação. Ou ainda, ele pode estabelecer um valor que ele considera como preço justo, e aí quando a ação dessa empresa chegar nesse preço, aí ele pode comprar as ações da empresa porque ele vai entender que elas estão no preço certo de negociação. Existem duas principais abordagens para precificar as ações. Essa onde eu falei que a gente leva em consideração fundamentos da empresa é considerado como uma análise fundamentalista. Então aqui a gente tem que a análise ela se baseia na saúde financeira e no desempenho passado e presente da empresa, examinando fatores como lucros, receitas, dívidas, perspectivas de crescimento e também o setor de atuação da empresa. Aqui, o investidor, então, ele vai fazer uma análise considerando aspectos financeiros dessa empresa para entender se ela está com uma saúde financeira boa, se existe a perspectiva de crescimento e dessa forma ele vai tentar entender, então, qual que é aquela relação com o preço de hoje que está no mercado com aquele que ele considera como justo para essa empresa. Tem análise técnica também, tá? Aqui são utilizados dados históricos de preço e volumes de negociação para identificar tendências e padrões que possam prever movimentos futuros de preço. Então aqui o nosso investidor ele vai utilizar de diversos gráficos, diversos análises, no sentido de tentar entender se naquele momento específico a ação ela está no melhor momento para compra ou no melhor momento para venda. Então é uma análise mais daquele exato momento, tá? Utilizando dados históricos, mas por uma análise daquele momento, sem considerar tanto a saúde financeira, sem considerar tanto perspectivas de crescimento da empresa. Ele quer ganhar naquele exato momento através da diferença no preço de compra e no preço de venda. Ele não está pensando aqui, muitas vezes, em manter essa ação no portfólio dele, não. Ele quer fazer o que a gente chama de especulação, tentar ganhar no curto prazo. Geralmente, tá, a análise técnica ela é dessa forma, mas nada impede também da pessoa ela fazer essa análise com os gráficos e manter a ação por um período maior. O que diferencia das duas é que uma é baseada em dados financeiros, dados da empresa, enquanto que a outra vai utilizar dados históricos do preço da ação, né? Então vai pegar lá como é que essa ação, o preço dela, como é que o preço dessa ação se comportamentou, como é que se comportou nos últimos 10 anos. Enquanto que aqui na análise fundamentalista, a gente vai ver como que a empresa se comportou nos últimos 10 anos. Essa é a diferença, tá? Duas formas de precificação. Agora a gente vai focar mais na análise fundamentalista, tá? Falando aqui sobre o fluxo de caixa. É um indicador financeiro que representa a movimentação do dinheiro dentro de uma empresa. O fluxo de caixa ele vai registrar todas as entradas e saídas de recursos financeiros durante um período de tempo, tá? Então, ele vai ter uma linha horizontal que vai marcar o tempo, e aqui a gente vai ter todas as entradas de recursos, bem como também todas as saídas de recursos que acontecem em uma determinada empresa. Ele é composto por receitas,
despesas, investimentos e financiamentos. Ele é fundamental para analisar a saúde financeira de uma empresa. Até porque a gente está vendo tudo que entra e tudo que sai, tudo que é receita e tudo que é despesa. E aí, usualmente, o fluxo de caixa ele é dividido em três. Eu tenho o fluxo de caixa operacional, que são levantados os gastos operacionais que são necessários para que a empresa funcione, como folha de pagamento, manutenção de estoque, tá? Então, se eu montar um fluxo de caixa operacional aqui, eu vou ter aquelas despesas do dia a dia da empresa, despesas operacionais, que são necessárias para que essa empresa ela opere diariamente. Eu vou ter o fluxo de caixa de investimento também, que aqui são contabilizadas as entradas e saídas de caixa, só que referentes a investimentos realizados pela companhia, como compra de máquinas. Então eu posso ter um fluxo de caixa aqui, aonde eu vou ter uma saída que representa uma compra de uma máquina que vai ser utilizada pela empresa para aumentar a sua capacidade produtiva. É um desembolso, só que daí eu separo do fluxo operacional que tem despesas do dia a dia. E eu ainda tenho o fluxo de caixa de financiamento. Refere-se a pagamento ou captação de recursos emprestados de terceiros ou então de proprietários, como empréstimos de banco. Então, são três os fluxos de caixa que geralmente são usados na empresa para separar as diferentes atividades. Bom, eu tenho esse índice aqui que é o lucro por ação, o LPA. Ele é um índice utilizado para mostrar a parcela do lucro da empresa que está alocado em cada ação em circulação. Quanto maior esse índice, melhor, pensando na análise fundamentalista, tá? Então, para calcular é utilizado a seguinte fórmula. A gente utiliza o LPA, né, que é o lucro líquido dessa empresa, dividido pela quantidade por ações. Aí eu vou ter o lucro que corresponde a cada ação. Quanto maior esse índice, melhor, porque eu vou ter mais lucro associado a cada ação negociada na empresa. A gente já vai para um exemplo, tá? Eu tenho o EV/EBITDA também, que leva em consideração outros dois índices para montar esse indicador aqui. Eu tenho o EV, que é o valor da empresa, que leva em conta a cotação das ações de uma empresa, juntamente com seus ativos e passivos, então leva em consideração o valor de mercado da empresa. E eu tenho o EBITDA, que é o lucro da empresa antes da cobrança dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ele é útil para estimar a geração de caixa de uma companhia. O EV/EBITDA, na prática, ele vai mostrar quantos anos seriam necessários para que o lucro operacional da empresa quitasse todos os gastos para comprá-la. E a fórmula é essa daqui, tá? Do EV. O EV é valor de mercado mais dívida menos caixa, dividido pelo EBITDA, que é o lucro antes da cobrança de juros, impostos, é o lucro operacional. Então vamos para um exemplo para ficar mais fácil, tá? Como exemplo de cálculo, suponha que uma empresa apresente as seguintes informações. Ela tem 1.000 ações cotadas a R$ 70 cada, a dívida atual dela é de R$ 30.000, o caixa dela é de 10.000, o EBITDA, que é o lucro antes da cobrança dos juros, impostos, depreciação, é de R$ 85.000, e o lucro líquido, que é depois então que a gente tem essas cobranças, é de R$ 65.000. Se a gente for calcular o LPA, a gente vai colocar o lucro líquido dividido pela quantidade de ações que essa empresa tem. Então, R$ 65 é o que eu tenho para cada ação, o que eu tenho de lucro para cada ação. Quanto maior esse índice, melhor. E aí o investidor ele pode usar isso daqui para comparar duas empresas. Uma que tem um LPA de R$ 65 e uma outra que tem LPA de R$ 70. Quer dizer que essa que tem de 70 é melhor do que essa de 65? Não dá para falar isso, né? Ele vai ter que analisar também outros dados financeiros da empresa para chegar nesse tipo de conclusão. E o EV/EBITDA, que também pode ser utilizado aí como uma comparação entre empresas. Eu vou ter o seguinte, tá? Vamos lá, valor de mercado. Quanto que é o valor de mercado dessa empresa? Eu vou pegar o total de ações vezes o valor de cada ação. R$ 70 vezes 1.000, tá? Esse é o valor de mercado da empresa. Mais a dívida atual, menos o que tem em caixa. Isso tudo dividido pelo EBITDA. E dessa forma eu cheguei aqui no resultado, tá? Que é 1,059, ou seja, é necessário aí um ano para que o lucro operacional dessa empresa consiga quitar todos os gastos que a empresa tem. Também posso utilizar esse índice aqui, né, para comparar diferentes empresas e entender quais que conseguem quitar suas dívidas de uma maneira mais rápido do que as outras. Isso vai me dizer, né, se a empresa ela está mais ou menos endividada e se ela tem a capacidade de conseguir pagar essas dívidas, tá certo? Outro índice que a gente tem aqui também é o índice preço-lucro, tá? Índice PL.
Ele é um dos mais utilizados para avaliar se uma ação ela está cara, né, sobrevalorizada, ou barata no mercado, subvalorizada. Na prática, tá, ele serve para nos dizer quantos anos se levaria aqui para o investidor recuperar o valor investido na ação apenas com base nos lucros da empresa. A fórmula desse índice é essa daqui, tá? É PL igual preço da ação dividido pelo LPA. No nosso exemplo, então, né, a gente tem que, quando a gente fez o cálculo aqui do LPA, a gente chegou em 65, tá? Então eu vou dividir o preço da ação, que está de R$ 70, pelo LPA, que é 65. Isso daqui dá mais ou menos, tá? 1,08. Um PL que seja baixo, e esse daqui está relativamente baixo, tá? Pode indicar que a ação está subvalorizada ou que a empresa está com dificuldades, enquanto que um PL alto pode sugerir que a ação está supervalorizada ou que os investidores têm grandes expectativas de crescimento futuro, tá? Então, né, por que a gente usa esse índice? Quanto que faz sentido a gente usar? Não só para avaliar apenas uma ação, é interessante a gente pegar ações do mesmo segmento, né, que tenham ali a mesma atividade, e aí comparar o índice PL dessas ações, né, desses segmentos. E aí a gente vai ver quais empresas que estão daqui a pouco subvalorizadas, aonde eu posso ter ali uma oportunidade de investimento, e quais estão supervalorizadas, que talvez seja interessante eu não colocar meu dinheiro naquele momento, tá? Então, preço de mercado da ação dividido pelo LPA. E aí alguns conceitos que são importantes também nesse contexto aqui. Valor nominal, tá? Corresponde ao valor atribuído a cada ação no momento da constituição da empresa, que geralmente reflete a fração do capital social representada por cada ação. Então, quando a empresa vai fazer lá uma emissão de novas ações, existe um preço inicial daquela ação, né? Se a gente está trabalhando ali com uma oferta pública, provavelmente esse preço vai ser definido via livro de preços, book building, ou outra forma de definição. Esse é o valor nominal. Valor patrimonial refere-se ao valor contábil da ação, que é calculado dividindo o patrimônio líquido da empresa pelo número total de ações emitidas. Então a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo quantitativo total de ações. Se a empresa tem 1 milhão de ações, a gente pega o patrimônio e divide por esse milhão. É uma medida que ela é usada para comparar o valor contábil da empresa com o seu valor de mercado, que daí a gente considera o valor de mercado da ação, tá? Representa o valor pelo qual as ações são negociadas no mercado financeiro. No nosso exemplo aqui, né, as ações estão sendo negociadas a R$ 70. Se a gente multiplicar esses R$ 70 aqui pelo quantitativo de ações, a gente chega no valor de mercado da empresa. Valor de liquidação é a quantia que os acionistas eles receberiam se a empresa fosse liquidada, ou seja, né, se todos os ativos fossem vendidos e todas as dívidas fossem quitadas. Vamos lá então, pessoal. Custo médio ponderado de capital, do inglês WACC ou WACC, como vocês quiserem falar. Do português, a sigla é CMPC. É uma medida do custo médio ponderado. Então, já vão identificando, eu vou falar de uma média ponderada das fontes de capital utilizadas por uma empresa para financiar os seus ativos. A gente sabe que as empresas elas precisam captar recursos para aumentar a sua capacidade produtiva. E aí existem duas formas delas financiarem esses seus gastos, de financiarem essa necessidade que elas têm de conseguir recursos financeiros. Uma dessas formas é através de capital próprio, que é o dinheiro que os acionistas vão colocar nessa empresa. Através desse dinheiro que está entrando, ela vai ter mais dinheiro circulando, ela vai poder então financiar os seus gastos. Uma outra forma é através de dívidas, através da contração de empréstimos ou da emissão de títulos de dívida. Empréstimos, as empresas elas vão solicitar em instituições financeiras, enquanto que títulos de dívida, elas vão emitir esses títulos. A exemplo de debêntures. Tá? Então, financiamento ele pode acontecer por capital próprio ou então por meio da contração de dívidas. É prática que as empresas adotem uma abordagem híbrida, combinando o financiamento por meio do capital próprio e a emissão de dívida. Né? Não significa que as empresas vão fazer, se elas optarem, por exemplo, por capital próprio, não significa que elas vão só utilizar o capital próprio. Não, é comum, eu estou falando aqui, que elas utilizem um pouco dos dois.
capital próprio e também a contração de empréstimos e a emissão de títulos de dívida. Ao mesclar essas opções, as empresas elas buscam otimizar sua estrutura do capital, equilibrando os custos associados ao capital próprio, que incluem os retornos exigidos pelos acionistas e os custos da dívida, representado pelos pagamentos de juros. Sim, né? Uma vez que a empresa ela optou por solicitar um empréstimo ou emitir um título, aqui ela vai ter que fazer o pagamento de juros. Ela pegou lá 500 mil através de empréstimo, vai ter que pagar juros. Se ela, por exemplo, ela conseguiu capital próprio dos acionistas, ela vai ter que pagar dividendos, que é a remuneração que os acionistas eles esperam em relação a essa empresa. E aí o WACC, voltando para cá, ele vai ser uma medida que vai nos trazer qual que é o custo médio ponderado, considerando o custo do capital próprio e o custo de dívidas dessa empresa aqui para financiar o seu capital, para financiar os seus gastos. Porque a gente vai considerar a remuneração exigida pelos acionistas e aquela remuneração exigida pelas dívidas. A fórmula do cálculo é a seguinte, tá? A gente tem aqui o WACC igual CP, que é o capital próprio, dividido por capital próprio mais de terceiros, vezes ICP, que é o custo do capital próprio, a remuneração do acionista, mais capital de terceiros, mesma coisa aqui, vezes o custo do capital de terceiros, vezes 1 menos T, que aí a gente considera também a alíquota de imposto de renda. Essa é a fórmula mais completa aqui do WACC. Com exemplo, sempre fica um pouquinho mais fácil, né? Então vamos lá. Suponha que a empresa ABC está buscando financiar um novo projeto de expansão, ela quer então recursos para aumentar a sua capacidade produtiva, novo projeto de expansão, que requer um investimento total de 1 milhão. A empresa ela pode adotar uma abordagem de financiamento híbrida da seguinte forma: capital próprio. Ela quer financiar 60% desse projeto através de capital próprio. O custo, que é a remuneração exigida pelos acionistas, é de 10%, representando esse retorno esperado. E a dívida ela vai utilizar para financiar os restantes, né, os 40%. E aí ela vai emitir títulos de dívida, que podem ser, por exemplo, debêntures, no valor de 400 mil reais. O custo da dívida é de 5%, refletindo os pagamentos de juros associados à dívida, tá? Então, aí a gente coloca aí na fórmula 0,60 dividido por 1 vezes 0,10, que é a remuneração exigida pelos acionistas, 0,40, que é o custo de capitais de terceiros. Percebam que a gente está colocando aqui em percentuais, tá? Então, eu falei, né, que 60% do projeto ele vai ser utilizado de acordo com os recursos dos acionistas. 60% de 1 milhão é 600 mil. Mas eu estou utilizando aqui na fórmula 0,60, porque eu estou trazendo em termos percentuais. Então, aqui no capital próprio eu coloquei, né? 0,60, que é o capital dos acionistas. Aqui embaixo, então, a minha conta vai ser assim: 0,60 mais 0,40. Isso vai dar 1, tá? Por isso que está dessa forma aqui, 0,60. Mas eu poderia também utilizar isso em valores reais. Aí ficaria como? Aí ficaria 600 mil, que é o capital próprio, dividido por 600 mil, mais 400 mil, que é o capital de terceiro. Aí, na verdade, tá, eu teria 1 milhão aqui. Depende de como vocês vão montar. Esse é o cálculo da média ponderada, essa parte aqui da equação. Vezes o custo do capital próprio, que é 10%. Daí eu tenho que seguir a lógica, né? Se eu comecei aqui com percentuais, eu tenho que seguir. Capital de terceiros, custo do capital de terceiros, vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda, tá? Que é 30% aqui nesse caso do exemplo. E aí, fazendo a conta aqui, a gente vai ter que o nosso WACC ele é de 0,074. Em outras palavras, quando a gente traz isso a termos percentuais, multiplicando por 100, eu tenho que 7,4% é o meu custo médio ponderado, porque eu utilizei uma média ponderada para fazer o cálculo, do meu capital. Aquilo que a empresa utilizou, então, para conseguir o 1 milhão que ela queria. O WACC ele foi de 7,4%, significa que, em média, a empresa ABC ela incorre em um custo de financiamento de 7,4% para cada real investido em seu projeto, tá? Perfeito, porque aqui, então, a gente vai fazer a média do custo dos 10%, que é o que os nossos acionistas eles estão exigindo, e também
do que a gente consegue através da contração de dívidas. E a gente leva em consideração o quanto que cada parcela representa desse financiamento e também a gente leva em consideração os tributos. Dessa forma, o custo médio foi de 7,4%. Um outro conceito é importante, tá? Alavancagem financeira. Quanto mais uma empresa ela contrai dívidas, mais alavancada ela fica. Ou seja, das duas formas aqui de financiamento, quanto mais ela contrair dívidas, mais alavancada ela vai ficar. Isso porque o capital de terceiros começa a representar uma parcela maior do que o capital próprio. A alavancagem financeira é frequentemente considerada porque o custo da dívida, da emissão de dívidas, é geralmente menor do que o custo de capital próprio. Ao usar a dívida, uma empresa pode reduzir o seu WACC, o que pode tornar os projetos de investimento mais atrativos. Então, é uma opção, tá? Geralmente, quando existe a emissão de títulos, isso acaba sendo um pouquinho mais barato do que a empresa ela contrair capital através dos acionistas, que vão exigir maiores retornos por conta do risco que eles estão assumindo ao colocar esse dinheiro na empresa, né? É mais incerto o que eles estão passando. Seria melhor ou menos arriscado se eles colocassem esse dinheiro em títulos públicos, colocassem em outros instrumentos financeiros, mas eles estão colocando nessa empresa e o risco associado é um pouquinho maior. No entanto, é importante notar que a alavancagem financeira, então, o conceito de alavancagem financeira é aumentar as dívidas, tá? Aumentar a dívida aqui que vai ser usada para financiar o capital. Estou aumentando aqui. É importante notar que a alavancagem financeira também aumenta o risco dessa empresa, já que a empresa agora tem obrigações financeiras fixas, como o pagamento de juros, independentemente do desempenho operacional. Ela está contraindo dívidas, ela vai ter que pagar mais, né? Não tem jeito. Então, o conceito de custo médio ponderado de capital é esse. A gente vai fazer, basicamente, uma média ponderada para entender qual que é o custo que a empresa ela tem ao financiar o seu capital por capital próprio ou também por capital de terceiros.